Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, graça e paz, né? Fiquei me assembleando, pastor, agora. Aleluia, glória a Deus. Para mim é um motivo de grande alegria, mais uma feita, estar aqui para louvar e adorar o nome do Senhor. Como eu costumo falar com vocês, não existe melhor lugar para se estar do que aqui, amém? Glória a Deus. Eu quero que você já comece a me ajudar a pregar aí já. Fale para o seu irmão, fala, irmão. Fala, mas fala forte, irmão. Fala, irmão, você está no melhor lugar do mundo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é na presença do nosso Deus. Aleluia. Irmãos, abra a sua Bíblia comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, nós iremos fazer a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 15. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 1 ao versículo de número 15. Vai estar já no comecinho da Bíblia, viu, irmãos? Fácil de encontrar, não é? O livro de Deuteronômio, capítulo de número 28 e versículo de número 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Ó, todo mundo achou, o pessoal está bom de Bíblia. Leamos a palavra do Senhor. A epígrafe textual diz: as bênçãos decorrentes da obediência. E a partir do versículo de número 1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo de número 2 diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração breve, como de costume, pedindo ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Pai, graça te damos, ó Deus, pela essa primeira parte, onde que entoamos louvores ao Senhor, onde que tivemos a oportunidade de louvar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Pedimos a Ti, ó Pai, que uma vez mais, que o Seu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, ó Pai, e que o Seu Espírito Santo venha nos levar à compreensão mais profunda da Sua palavra, Senhor. Que através da Sua palavra nessa noite haja direcionamento de novos caminhos. Que através, meu Pai, da Sua palavra nessa noite haja libertação. Que através da Sua palavra nessa noite haja transformação para a glória do Seu nome, Senhor. Manifeste o Seu poder de uma forma extraordinária, Senhor, através da ministração dessa palavra. Em nome de Jesus é o que pedimos ao Senhor. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Deuteronômio é um dos livros mais conhecidos da Bíblia Sagrada, diga-se de passagem, no contexto do Velho Testamento. Este livro ele foi escrito por um dos maiores homens de Deus, no contexto também do Velho Testamento, que foi Moisés. É claro que se eu chegar para você e perguntar a você quem foi um dos maiores homens, uma das maiores referências no contexto do Velho Testamento, muitos irão dizer
Moisés, porque ele viveu coisas extraordinárias na presença de Deus. Uma coisa que me chama a atenção na biografia de Moisés é que quando Deus se manifesta a ele e revela a ele as grandezas que Deus iria fazer através da vida dele, ele se sente incapaz, ele se sente despreparado, mas ele se torna um dos maiores líderes espirituais da história. Aleluia! Aqui eu já começo a aprender. Talvez você chegou aqui nessa noite e o Senhor tem te dado orientações, o Senhor tem te dado direções, e você tem olhado e tem falado: não, fulano é melhor que eu, ciclano é melhor que eu, envia tal pessoa, Senhor. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar que é com você que Ele vai realizar grandes feitos nessa terra. Porque não é acerca do homem, é acerca de Deus. Não é o homem que faz, é Deus que faz através da vida do homem. Glória a Deus. Se porventura você entrou nessa noite aqui desencorajado, pensando em parar, o Senhor está falando contigo: levanta, porque é contigo que eu vou realizar. Levanta, porque é contigo que eu vou fazer. Talvez alguém essa semana se levantou contra a sua vida e direcionou palavras de desmotivação, falando: você não serve, não dá para você, não vai ser você. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar: é com você sim. E não ouça as vozes, apenas ouça a minha voz e prossiga na direção que eu estou te orientando, porque eu irei te dar vitória. Quem toma posse dessa palavra, diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Moisés escreve este livro, aleluia, o povo já tinha passado cerca de 40 anos na peregrinação no deserto, andando no deserto. Quem não conhece a história, é que eles chegaram em poucos meses diante da terra prometida. O Senhor já tinha prometido a terra, o Senhor já tinha falado que iria dar vitória, mas quando eles enviam os espiões para olhar como era a terra, para fazer um mapeamento, os espiões voltam com uma notícia negativa, dizendo: olha, a terra é muito boa, a terra é muito fértil, a terra é excelente, mas tem gigantes. Aleluia. E por causa dessa notícia, muitas pessoas ali se acovardam e começam a olhar para a beleza da terra, mas começam a olhar para os gigantes e começam a falar assim: até que Deus poderia nos abençoar, mas tem gigante, eu não vou conseguir, eu não vou entrar. E por causa disso, eles ficaram andando no deserto por 40 anos. Eu não sei qual foi a direção que Deus lhe deu. Tem pessoas aqui nessa noite que o Senhor já falou que vai abrir a porta e você está duvidando da direção de Deus. Tem pessoas sentadas aqui nessa noite que o Senhor falou que te faria grande, você está duvidando da direção de Deus. Você está olhando para as dificuldades e para as adversidades e está falando: Senhor, até que eu queria chegar lá, mas tem gigante. E o Senhor te trouxe uma vez mais nessa noite para te falar: olha, não olha para o tamanho do gigante, olha para o tamanho do seu Deus, porque se você comparar o gigante com o seu tamanho, realmente você é pequeno. Mas quando você compara o tamanho do gigante, o tamanho da adversidade, o tamanho das lutas com o tamanho do seu Deus, não tem problema que fica grande, irmão David, todo problema fica pequenininho. E o Senhor trouxe pessoas aqui nessa noite para ouvir essa direção. Deus está falando com você: vai em frente, não olhe para as dificuldades, não olhe para o que estão falando acerca de você, levanta e vai, porque eu vou te dar vitória. É Deus quem dá vitória, o ser humano. Eu posso ouvir um glória a Deus, um amém, um tomou posse. Jesus se manifesta de alguma forma. Deus está falando que Ele vai te levantar independente das adversidades. Oh, aleluia, glória a Deus. E o povo fica no deserto, andando no deserto, andando no deserto. Daquele povo que estava ali, somente 2 famílias acreditaram na promessa do Senhor, sendo uma a família de Caleb e a outra a família de Josué. Quando Moisés escreve esse livro, todos os que tinham desacreditado do poder de Deus diante dos gigantes já haviam morrido. Por quê? Porque não acreditou que Deus daria vitória a eles.
Aí Deus os condenou por causa da murmuração e por causa da falta de fé a caminharem em círculo no deserto, sofrendo por inúmeros anos. Por quê? Porque não teve fé de falar: se Deus falou, eu não tenho capacidade, mas se Deus falou, eu vou. Se Deus falou, eu vou tomar posse. Se Deus falou, eu vou conquistar. Aleluia. E Deus está falando contigo aqui nessa noite. Tem pessoas aqui nessa noite que estão olhando para o tamanho do gigante e estão falando: eu prefiro voltar atrás. Eu prefiro ficar no meu cantinho de conforto. Nesse cantinho aqui eu já conheço tudo como é. Eu não quero topar o desafio. Mas o Senhor está falando contigo: se você ficar no lugar de acomodismo, você vai caminhar no deserto e vai morrer no deserto. Mas Deus te dá uma opção nessa noite: se levante, acredite, vai para cima, porque maior é o seu Deus do que as adversidades. Me ajuda a pregar, vira para o seu irmão nessa noite e fala: irmão, vai para cima. Mas fala com fé, fala: irmão, vai para cima, porque quem vai te dar a vitória é o nosso Deus. Aleluia. Eles ficam andando no deserto e morrem no deserto. Somente Caleb e Josué estar agora diante da terra prometida. Eles estavam à margem do Jordão, prestes a tomar posse da promessa de Deus para o povo de Israel. E Moisés então ele começa a escrever esse livro. E a principal finalidade de Moisés ao escrever esse livro, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, era para que as novas gerações que estavam ali novamente diante da terra prometida viessem viver em obediência a Deus. Moisés ele vai dar uma série de informações, de direções para o povo de Israel ao longo do contexto de todo o livro. E quando ele chega especificamente no capítulo de número 28, é como se ele estivesse redigindo um contrato de Deus com o povo. E nesse contrato que Moisés está escrevendo entre Deus e o povo, fala da seguinte maneira: se atentamente ouvires a voz do seu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tema da minha mensagem hoje é obediência, a chave para viver o propósito de Deus. Fala com seu irmão mais uma vez, fala: irmão, a chave para você viver o propósito ou a promessa que Deus tem em sua vida é a obediência. Aleluia. Moisés instruindo aquele povo, ele diz: olha, para vocês viverem a promessa de Deus, para vocês serem abençoados por onde vocês passarem, para vocês receberem bênçãos na área familiar, na área financeira, em tudo que vocês colocarem as mãos, vocês terão que obedecer à direção de Deus. Com outras palavras, Moisés estava falando: a obediência é a chave para vocês viverem o que Deus reservou para vocês. Com outras palavras, Moisés chegou para aquele povo e falou: olha, o que está dividindo vocês daquilo que vocês querem viver, um tempo de prosperidade, um tempo de paz, um tempo de vitória, é simplesmente uma coisinha. Qual coisinha é essa, Moisés? É a obediência. Aleluia. Tem muitas pessoas, irmãos, que quando ouve as promessas do Senhor, ou quando entende o propósito da sua existência, porque Deus os criou, fica feliz, fica alegre, fica ansioso para viver o mais rápido possível as promessas de Deus. Aí muitas das vezes fica reclamando. Passa um ano, não acontece. Passa 2 anos, não acontece. Passa 3 anos, não acontece.
Aí começa a murmurar: mas Senhor, o Senhor não falou que ia fazer da minha vida? Foi o Senhor que usou o seu servo, Senhor. Foi o Senhor que falou comigo no culto. Eu tenho certeza que foi o Senhor que falou comigo, Senhor. O Senhor falou que ia fazer na minha vida. Mas muitas dessas pessoas que estão frustradas diante das promessas não realizadas em suas vidas, elas estão frustradas por causa delas mesmas. Só não está vivendo a promessa de Deus por causa da desobediência. É porque quando Deus fala das promessas e dos propósitos dele, nós olhamos para as promessas e para os propósitos, e os nossos olhos ficam brilhosos e o nosso coração fica feliz, mas nós não olhamos para as cláusulas de letras minúsculas. Deus falando: olha, você vai viver, mas tem que obedecer. Você vai viver, mas tem um processo para você percorrer. Você vai viver, mas você tem que abrir mão de você. Você vai viver, mas você tem que confiar piamente na minha direção. Você vai viver, mas a obediência é a chave que abre a porta do que você quer viver em Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Todo mundo, irmãos, independente de quem seja, todos nós nascemos com um propósito. Você que está aqui nessa noite, que talvez você entrou aqui perdido: Senhor, não sei se eu vou para cá, Senhor, não sei se eu vou para ali, Senhor, não sei se eu vou para cá, Senhor, não sei se eu faço isso, se eu ando nessa direção, Senhor. O Senhor está falando contigo: ei, eu te criei com um propósito específico. Existe uma área específica que você vai funcionar bem. Aleluia. Eu gosto de usar muito o exemplo que o homem que foi criar um controle remoto para controlar uma televisão, suponhamos, no dia que ele foi criar o controle, não é? Antes de criar o controle, primeiro ele criou um propósito, sim ou não? Você acha que ele criou simplesmente assim, pegou o controle e falou: deixa eu ver, eu preciso de... Não, vou criar uma coisa aqui. Aí está lá o controle pretinho, cheio de botão. Ele falou: deixa eu ver para que eu vou usar isso aqui agora. Ah, já sei, vou usar para me controlar uma televisão. Foi assim que ele criou? Primeiro ele viu uma necessidade, sim ou não? Eu preciso de algo que eu fico sentado aqui e controle a televisão. Primeiro ele criou o propósito, para depois ele concretizar a criação física de um controle. E qualquer outra coisa que você for analisar e olhar, um teclado, um projetor, uma caixa de som, independente do que seja, antes de ser criado, primeiro o Criador criou uma finalidade, criou um propósito. Eu vou criar algo para projetar o som, para que as pessoas de longe escutem. Eu vou criar uma caixa de som. Primeiro ele criou um propósito. Agora eu te pergunto: se o homem que é limitado não cria nada sem propósito, você acha que Deus criou você sem propósito nenhum? Você acha que Deus criou você por criar? Tem pessoas aqui nessa noite que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, que vive assim: ah não, sou só mais um. Eu nasci para me crescer, um dia eu vou morrer, deixa a vida me levar, é isso aí. Um dia após o outro. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar: ei, eu não te criei sem propósito. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, como ele disse para o profeta, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu criei um propósito para você. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Agora o problema é que muitas pessoas foram criados com uma finalidade específica, para funcionar, para fluir em uma área específica, e eles estão tentando em outra área. Imaginem, irmãos, se eu pegar uma vaca e colocar a vaca dentro da água, o que vai acontecer? Vai morrer, sim ou não, dentro do mar. Se eu pegar um peixe, peguei um peixe,
Coloquei em uma árvore, dou uns 2 tapinhas no peixe e falo, vai, só peixe. Só peixe. Ele vai se bater até morrer. Tem pessoas aqui nessa noite que a sua vida está angustiante, você está sofrendo muito. Você está vivendo uma vida perturbada. Nada dá certo para você. Nada vai para frente, nada flui. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar, sabe por que está acontecendo isso? Porque você está no lugar errado. Mas é noite de se reposicionar. É noite de obedecer à voz do Senhor. É noite de lembrar da direção que Deus te deu. É noite de voltar para onde Deus vai fazer com que você dê certo. É noite de você voltar para onde que a sua vida vai começar a ter sentido. Tem pessoas aqui nessa noite que têm falado para Deus, Deus, a minha vida está sem sentido, a minha vida está sem propósito, e o Senhor está falando contigo. Eu te trouxe aqui nessa noite porque eu quero te reposicionar. Eu quero colocar você no lugar que eu criei, específico, para você fluir na direção do meu Espírito. Aleluia. Orabara subli de cantarabai. Deus vai te tirar do lugar errado. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus nesta noite que Deus vai te tirar do lugar errado. Deus vai pegar na sua mão nessa noite e Ele vai te direcionar na direção que Ele projetou para você fluir em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Poderoso é o nosso Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. Deus vai te reposicionar. Deus vai te colocar no lugar certo. Deus vai te colocar novamente, eu profetizo, na porta da terra prometida. Vou falar com outro grupo específico de pessoas aqui nessa noite. Porque tem pessoas aqui nessa noite que você já chegou uma vez, você lembra? Você chegou no lugar que você entende que é o lugar que Deus te quer. Você se lembra disso? Daquele lugar que os seus olhos brilhou, seu coração bateu forte e você falou, é isso que eu quero para a minha vida, Senhor. Mas na direção que Deus te colocou, você não não seguiu as orientações do Senhor. E para viver o propósito de Deus, é necessário obedecer às leis espirituais criadas pelo próprio Deus. Nós somos muito inteligentes, irmãos, não é? Nós pegamos aqui um caderno, ou melhor, um copo de vidro, e temos um extremo cuidado, muitas das vezes, para que esse copo não venha escorregar e cair das nossas mãos, sim ou não? Porque nós entendemos que se esse copo se escorregar na nossa mão e cair, ele vai, porque isso é uma lei da física, não é isso? É uma lei da física. E quanto às leis humanas, geralmente, nós entendemos, nós compreendemos. Mas quando falamos das leis de Deus, a gente quer dissociar as coisas. Deus fala, não, para viver tem que obedecer. Aí você fala, não, eu vou negociar com Deus, porque eu vou fazer assim, eu vou andar assado, eu vou percorrer tal caminho, eu vou fugir, mas eu quero viver o que Deus tem para mim. Mas eu não vou obedecer. É da mesma forma você pegar um copo, deixar o copo cair e falar assim, eu acredito que esse copo não vai cair, ele vai ficar paradinho aqui. Eu vou dar uma volta na minha casa, depois eu vou voltar e pegar o copo de novo e ele vai estar paradinho no ar. Vai acontecer isso? Da mesma forma é as leis espirituais de Deus. Sempre que Deus dá uma direção ou cria uma situação ou abre uma porta, amém? Deus, Ele vai condicionar, Ele vai falar, tem que obedecer, tem que andar por aqui, tem que fazer isso, tem que fazer assim.
tem que fazer assado. E o Senhor vai reposicionar pessoas nessa noite, novamente na porta da terra prometida. Vou falar de novo, algumas pessoas entenderam. Deus vai te colocar novamente na mesma situação que você viveu há um tempo atrás, que você estava prestes a viver o que você sempre sonhou, mas por causa da desobediência, por causa do medo, por causa da falta de fé, você regrediu, você voltou atrás, você não está vivendo o propósito de Deus, porque você não utilizou a chave da obediência. Mas Deus está falando contigo que Ele vai te reposicionar novamente, Ele vai te colocar no mesmo lugar de novo, e dessa vez obedeça, e dessa vez tenha fé, e dessa vez vai para cima, e dessa vez faça o que Deus te ordenou fazer, para você viver em nome de Jesus aquilo que Deus tem para você. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Algumas características de uma pessoa que está fora da obediência e que está fora do propósito que Deus tem para a vida dele. Amém? Primeira característica de uma pessoa que está fora do propósito de Deus: ele sente um vazio interior. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite dessa forma: Senhor, minha vida não faz sentido, eu tenho um vazio dentro de mim. E o Senhor está falando com você nessa noite: eu te criei com um propósito. E esse vazio interior, ele vai ser preenchido quando você estiver no centro do propósito que eu criei para você exercer. Outro sintoma, outra característica que uma pessoa que está fora do propósito de Deus sente é angústia profunda em sua alma. Outra característica de uma pessoa que está fora da direção de Deus, ele sente confusão e perca de direção. A pessoa que está fora, irmãos, quando você cair no lugar que Deus quer que você atue e exista, não vai ter dificuldade, vai fluir naturalmente, porque Deus te criou para aquele lugar. Não está fluindo porque você está no lugar errado. Aleluia. E muitas vezes a pessoa que está fora do lugar que Deus criou para ele viver e para ele exercer, ele sente confusão, perca de direção. Aleluia. Ele sente medo, ele sente insegurança, ele sente tristeza e a perca da alegria. Aleluia. Se você entrou aqui nessa noite, você está angustiado, você está com a sua mente confusa, você está com medo e insegurança, você está triste, aleluia, e você está sentindo um vazio dentro da sua alma, isso são sinais que você está fora da direção que Deus quer que você atue. E o Senhor está falando contigo nessa noite. Aleluia, o Senhor está falando contigo nessa noite. Volte para o lugar que eu criei você para atuar. Volte para o lugar, aleluia, volte para o lugar que eu quero que você flua. Volte para o lugar que eu preparei para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, essa palavra aqui que eu ministrei a vocês é uma palavra que eu mesmo estou vivendo, essa palavra. Amém? Eu mesmo estou vivendo essa palavra, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, foi quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada. Eu me apaixonei pela Bíblia, irmãos. Me apaixonei pela Bíblia Sagrada. Inúmeros profetas de Deus se levantou, falando: olha, Deus te chamou para ser pastor, Deus te chamou para ser um servo dele, Deus te chamou para ser um profeta, Deus te chamou porque Ele quer te usar. Isso foi batendo em meu coração. Eu leio a Bíblia, qualquer coisa relacionada à igreja, eu faço com prazer, irmãos. Eu não tenho dificuldade nenhuma, para mim é prazeroso. Passar 5 horas, hoje à tarde eu passei, acho que 5 horas lendo a Bíblia, estudando. Para mim é prazeroso, irmãos. E quando eu cheguei aos 22 anos de idade, amém, irmãos? Deus veio até a mim. Amém? E Ele falou: olha, amém, irmãos?
Eu vou te preparar por 10 anos. 22, 10 anos? 32, correto? Eu vou te preparar por 10 anos. E depois de 10 anos, eu te colocarei na presidência de uma das igrejas que será uma das maiores igrejas de Vitória da Conquista. Vamos calcular, né, irmãos? 32 mais 10. 22 mais 10. 32. Mas pastor, o senhor vai fazer essa semana 37 anos. A idade não bate. Eu pastoreei na cidade de Macarani, uma igreja, e o Senhor nos deu a direção, eu e a minha esposa, para vir para a Vitória da Conquista. Porque Deus iria cumprir essa promessa aqui. Mas quando eu cheguei aqui, falei, Senhor, eu não quero mais. É assim, obrigado. Coloquei um monte de porém. E eu falei, a partir de hoje eu só quero congregar. Vou me esconder e vou me dedicar à minha vida profissional. Quero desenvolver profissionalmente, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero me envolver com liderança de igreja, eu não quero me envolver com frente de igreja. Eu vou fluir aonde que eu bem entendo. Amém? Eu fui para a videira, fiquei 2 anos e meio na videira, a videira aqui atrás. Eu ia domingo, sentava lá quietinho no fundo, saía, a igreja cheia de gente, ninguém percebia a minha presença. Depois de 2 anos e meio, o pessoal chegou para mim e falou, vamos participar do clube de varões aqui e tal. Eu falei, chegou a hora de eu sair, né? Fui pro Candeias. Falei, vou pro Candeias, porque o Candeias tem mais gente, não vai me perceber. Vou ficar quietinho lá no meu canto. Fui pro Candeias, fiquei 1 ano e pouco no Candeias. Minha vida não teve uma área, irmãos. Não teve uma área. Você fala, pastor, a saúde, fui para o hospital umas 2, 3 vezes. Pastor, e o casamento foi atingido. E a vida financeira, meu Deus do céu. Não teve uma área que não deu errado. Porque eu estava fora da direção de Deus. Quando eu não estava aguentando mais, eu e a minha esposa, a gente falou, Deus, tá bom. A partir de hoje, o Senhor mandar a gente para o Japão. Para o Japão, para a China, onde o Senhor mandar a gente ir. Mas nos tira dessa situação que nós estamos vivendo. O negócio está ruim, Senhor. Eu cheguei aqui no Ministério da Promessa com meu irmão, minha esposa não veio nesse dia. Quem estava na direção do ministério foi o pastor George, na época. Quem estava ministrando a Santa Ceia foi o pastor Ebenezer. Quando eu ajoelhei ali, ainda lembro, ali, do lado esquerdo, no meu lado esquerdo, aqui. Quando eu ajoelhei, eu escutei uma voz bem forte falando, bem-vindo. Bem-vindo à sua casa. A esposa ainda estava um pouco relutante para vir. A situação como ele continuou apertando, o negócio ficando feio. Ela falou, não, vamos, Deus dá a direção para você ir para o Ministério da Promessa. Vamos para o Ministério da Promessa. Viemos aqui, em um dia, eu só poderia vir 15 dias depois por causa da minha escala de trabalho. Teve uma segunda-feira que eu cheguei em casa e eu ouvi Deus falar claramente comigo. Eu vi o pastor Carlos ajoelhado, orando, e a oração dele era, Senhor, envia alguém para me ajudar na obra. E eu falei, eu vou, Senhor. Eu nem sabia que o pastor George tinha saído. Quando eu cheguei aqui na quarta-feira, o pastor George tinha saído, né? O pastor Carlos nos convidou, seguindo a direção do Espírito Santo de Deus. Nem respeitou o tempo. O tempo da igreja é 1 ano, né? Para pastores é 1 ano em observação, de acordo com o estatuto da igreja. Ele me convidou para se auxiliar. O pastor estava viajando. Meu pai chegou para mim
e falou: olha, o pastor Carlos vai passar a direção da igreja para você. Irmão, quem convive com o pastor Carlos sabe. Eu vou falar uma coisa aqui que a pastora não xingue ele depois, né? Uma coisa que eu observei: no celular da pastora, não sei se está ainda nos últimos dias, mas o descanso de tela dela é uma foto dela e dele. E no celular do pastor, o descanso de tela dela é o quê? O símbolo do Ministério da Promessa. Para você ter noção o quanto ele ama essa igreja. Não ama pouco, não. Eu falei: Senhor, a minha sogra também. E quando o pastor estava viajando, chegou e falou: o pastor vai passar a direção da igreja para você. E hoje ele reuniu os obreiros ali na sala ali em cima e falou: pastor, a partir de hoje eu estou passando a presidência do Ministério da Promessa para você. Eu fico sendo presidente de honra e vou atuar em Gilgal, porque esse é o meu chamado, atuar em Gilgal. E você vai ser o presidente administrativo do Ministério da Promessa. Obrigado, irmãos. Eu sei que eu não sou o mais capacitado, irmãos. Amém? Eu sei que não sou. Mas eu sei que nós seremos uma das maiores igrejas da cidade de Vitória da Conquista, em nome de Jesus. E como o pastor profetizou, ouvirão falar de nós nos 4 cantos do Brasil, em nome de Jesus, irmãos. Amém? Glória a Deus. E eu falei isso tudo, quase que eu não consigo falar, para te dizer: se reposicione. Para de lutar contra Deus. É derrota certa, irmãos. O Senhor está falando com pessoas aqui: é noite de você voltar para o propósito que eu te criei. É noite de você se reposicionar na minha vontade. Porque a sua vida só vai fluir quando você estiver no lugar que eu criei para você. Para de ficar em lugares que eu criei para outras pessoas. Volte para o lugar que eu criei para você fluir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.